Uma das cidades mais conhecidas das conquistadas por Alexandre o Grande foi Alexandria, localizada no Egito. Nela estava a biblioteca que reunia todo o conhecimento do mundo na época. Era um local único e extremamente importante. Ao longo da sua história, a biblioteca sofreu vários ataques com a finalidade de destruí-la. A mais destrutiva foi por ordem do imperador romano Júlio César, que era idolatrado e saudado como a própria manifestação de Deus e Salvador universal da vida humana. Essa síndrome de imperador estava presente em quase todos os que estavam à frente do governo romano. Os imperadores Augusto e Nero, por exemplo, foram imortalizados em moedas que os caracterizavam como salvadores da humanidade. Mesmo após o ataque feito por Ptolomeu, que após a morte de Alexandre tomou para si o título de faraó no Egito, iniciando a dinastia ptolomaica, também iniciando um culto para si, o rei Salvador, a biblioteca ainda estava de pé, embora já tivesse perdido nesses ataques conteúdos insubstituíveis. A cada ataque, mais e mais conhecimento era retirado da humanidade. Tendo sido criada para guardar todo o conhecimento do mundo possível, a ordem era que cada navio que chegasse ao porto tivesse seus livros confiscados, copiados e depois devolvidos aos seus proprietários. Por isso, podemos concluir que o conteúdo perdido no grande incêndio não está realmente perdido. Foram cópias cujos originais estão em algum lugar, secretamente guardados e longe da curiosidade e conhecimento humanos. Mas por que privar a humanidade de conhecimento? Porque essa época da nossa história registrou muitos fenômenos nos céus, luzes e objetos estranhos que, sim, foram documentados ou em registros escritos ou em forma de telas e quadros que foram confiscados antes do incêndio criminoso. Em uma das cenas do filme Anjos e Demônios, baseado no livro escrito por Dan Brown, podemos ter uma ideia da imensidão que é o Arquivo do Vaticano, que guarda informações valiosíssimas e raras, incluindo grandes telas. Há uma grande chance de que a verdade sobre nossa origem estivesse lá na Biblioteca de Alexandria. Os egípcios possuíam registros que mostravam claramente a interferência extraterrestre na criação da sua civilização. A biblioteca, entretanto, não possuía todos os registros do mundo. Muitas civilizações guardaram para si pedaços da nossa história, que ficaram armazenados em locais secretos ou foram entregues a grupos específicos responsáveis para manter os segredos longe do conhecimento público ao longo do tempo. Um dos historiadores gregos, chamado Plutarco, tornou-se cidadão romano, mudando seu nome para Lúcius Métrius Plutarcus. Como biógrafo, detalhou com precisão a vida de muitos imperadores romanos, obra que os historiadores consideram uma fonte confiável. Uma de suas obras fala de um homem chamado Lúculo, político que atuava no governo e como militar. Plutarco registrou que quando Lúculo, durante uma batalha, liderou um exército, um objeto desceu do céu de uma forma muito rápida, parecendo uma chama ou um metal muito brilhante. Da mesma forma, outros registros do tipo podem ter sido guardados na Biblioteca de Alexandria e se perderam. Plutarco viveu muitos anos depois do incêndio. Alexandre foi um dos grandes e maiores líderes militares da humanidade, e os fenômenos que vivenciou
e foram registrados são bem atípicos. Enquanto lideravam uma batalha contra a cidade de Tiro, grandes escudos de prata desceram do céu e 3 deles formaram um triângulo. Segundo registros antigos, um deles teria supostamente disparado um raio que destruiu os muros da cidade, facilitando a entrada do exército de Alexandre e sua vitória. Tais objetos, denominados escudos de prata, surgiram em outras campanhas militares lideradas por ele. Em outra ocasião, durante batalha contra um exército indiano, tais escudos teriam surgido mais uma vez, assustando cavalos de ambos os lados. Mas apesar de ter vencido a batalha, Alexandre não avançou no território conquistado. Tais registros foram contados em 1959 por um pesquisador chamado Frank Edwards. Entretanto, ele não apresentou fontes. Embora haja grande possibilidade de tudo ter acontecido, não temos registros, pois estes devem ter se perdido no tempo. E se Frank os tinha, não os divulgou. Se for verdade, não saberemos com certeza, pois, talvez, os registros antigos estivessem na Biblioteca de Alexandria. Podemos então especular que Edwards preferiu manter a sua fonte segura. Outro historiador romano conhecido foi Tito Livio, que também passou pelo tempo do incêndio em Alexandria. Grande parte da história romana que temos hoje foi registrada por ele. Portanto, seus livros são bem conceituados. O que devemos lembrar é que o ponto de vista do historiador é único, dependendo apenas dele registrar o que viu de uma forma imparcial. Podemos ver o mesmo acontecimento. Posso registrar da minha maneira e você da sua, usando palavras diferentes. Mas se um de nós quiser acrescentar alguma coisa a mais que não tenha acontecido ou existido após centenas de anos, serão vistos como pontos de vista diferentes. Historiadores devem registrar acontecimentos importantes exatamente como aconteceram. Um dos seus registros, em 218 a.C., Tito escreveu: no distrito de Amiterno, em muitos lugares, foi visto o aparecimento de homens em vestes brancas de longe. O orbe do sol ficou menor. Em Praeneste, lâmpadas brilhantes no céu. Em Arpe, um escudo também no céu. A lua lutou com o sol, e durante a noite 2 luas foram vistas. Navios fantasmas apareceram no céu. Devemos lembrar que em um vídeo anterior, vimos a descrição do deus emplumado Quetzalcoatl, também vestindo túnicas brancas que iam até os pés. Outro historiador chamado Plínio escreveu: no consulado de Lúcius Valérius e Caius Marius, um escudo ardente espalhando faíscas correu pelo céu. Joséfo, grande historiador que escreveu sobre a história dos hebreus, registrou que carruagens no céu pareciam um fantasma demoníaco de tamanho incrível. Antes do pôr do sol, apareceu no ar, sobre todo o país, carruagens e tropas armadas percorrendo nuvens e cercando cidades. Como interpretar os registros antigos de tais historiadores? Temos, sim, sido visitados por extraterrestres há milhares de anos. Acreditamos que outros locais armazenavam informações além da Biblioteca de Alexandria. Com certeza temos na atualidade, em algum lugar, documentos confiáveis que comprovam, com evidências, a presença alienígena na Terra. Muitas informações podem ter se perdido no tempo,
mas fragmentos delas, peças do quebra-cabeças que estamos pesquisando e montando, podem nos ajudar a chegar a uma verdade maior, ou a uma imagem que nos ajude a entender melhor a nossa história. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, e principalmente muita da verdadeira luz.